Fala galera, eu sou Jefferson Mescouto e falo nas redes sociais de Ciências, Educação e Cidadania. O vídeo de hoje está imperdível porque eu irei falar de fauna urbana. Primeiro, gente, o que é fauna urbana? A fauna urbana, gente, tem a ver com a sua vida. Se você olhar para o telhado da sua casa, você pode ver uma aranha, o aracnídeo, né? Que é um animal sinantrópico. Se você olhar para o muro da sua casa, você vai ver, gente, alguns animaizinhos morando lá, alguns insetos, joaninhas, de repente está escondido lá um pseudo-escorpião. Estão por lá. Então, para a gente ver o quanto que dentro do nosso contexto urbano a fauna também se faz presente. Quando a gente fala, queridos, de fauna, diz respeito aos animais de um ecossistema. Quando você fala de flora, a gente fala dos vegetais, da vegetação, tá bom? Sendo assim, eu queria falar para vocês, para a gente poder entender o que é a fauna urbana. Primeiro, o que é o meio urbano? O meio urbano é um espaço de densidade populacional grande. Ele é um espaço de aglomerado de casas, de bairros, de infraestrutura. Pelo menos é para ter, né, gente? E são espaços que não deixam de ser ecossistemas. Por quê, gente? Porque o ser humano não é a única espécie que se faz presente nesses ambientes. Nós vamos ter animais como o bem-te-vi, o pombo, o próprio urubu, o Goragpis atratus, qual eu tenho um vídeo só falando da biologia e da ecologia desse animal. São animais que se adaptaram ao contexto urbano pela facilidade de achar alimento, né? A gente tá revirando lixo, enfim. E hoje as cidades, parece que a gente vê cidades mais preocupadas com a questão ambiental. Então a questão da arborização faz com que esses animais também tenham abrigos. Esses animais também podem se abrigar em igrejas, em capelas, cemitérios. Eles vão ali se abrigar pelas praças, podem fazer ninhos em prédios, enfim, residências. E é isso. Quando a gente fala de fauna urbana, a gente pode entender como a fauna doméstica. A gente pode falar de animais domésticos, que são o cachorro, né, que é o canis familiares. Pode falar também do gato doméstico, que é o Felis catus. São animais que se adaptaram. Por que, gente, que eles se adaptam? Porque a gente domesticou, né? Houve um impacto, né, do ser humano sobre esses animais. Então, se você abandonar o seu cachorro, provavelmente ele vai morrer de fome se ele não achar lixo para revirar. Porque houve um impacto. Como a domesticação dos gatos foi mais recente, a gente ainda vê nesses felinos um instinto mais arisco, sabe? Mais predador. No meio que o gato, se você viajar e não deixar ração pro seu gato, com certeza ele vai conseguir comer aí uma aranha, uma lagartixa. Ele meio que vai conseguir se virar, mas não deixa seu gato sem comida. E quando a gente fala da fauna urbana, então a gente fala desses animais domésticos, a gente fala dos animais que se adaptaram, né, ao contexto urbano, os bem-te-vis, os pombos, o próprio urubu. E a gente fala dos animais sinantrópicos, cupins, pulgas, escorpiões, pseudo-escorpiões, de repente uma cobra, né? Você tem um quintal ainda muito grande, muito arborizado, passa em igarapé, né? Tá dentro do contexto urbano, mas ali tem, então estaria dentro também dessa realidade. E são animais sinantrópicos, ratos, são animais que a gente não deseja. Só que sabe aquela história dos animais não tão fofos? E falando ainda de fauna urbana, tem também, queridos, os animais que transitam, ou que residem em remanescentes. Por exemplo, nós temos aqui uma mata no EFAC, uma remanescente florestal no IFPA, uma remanescente florestal, a Mata do Lobão. Nós temos aqui uma remanescente florestal, né, aqui do Igarapé, do Beco do Sovaco. Então, tem animais que residem lá. Eu lembro que uma vez que quando a gente fez trilha no IFPA, eu vi um casal de porco-espinhos, né, que moram lá na mata, e tem alguns roedores também. E aqui mesmo no Beco do Sovaco, a gente, quando passa aquele coletivo, aquela população assim voando de alguns pássaros, a gente vê que eles param lá nas árvores para se alimentar, para descansar e depois seguem. Então, tem animais que transitam nessas áreas verdes e tem outros que residem lá mesmo. E entender da fauna urbana é pra gente entender, gente, sobre a biodiversidade. Nenhuma espécie ela tá na natureza por acaso, tá? As espécies elas assumem grande importância ecológica. Por exemplo, em ambientes onde não se tem a presença de urubus, a matéria orgânica vai demorar muito mais tempo para se decompor. Mesmo a gente sabendo, né, gente, que existe lá bactérias e fungos, né, micro-organismos que se alimentam, né, da matéria morta. Mas os urubus eles assumem também uma grande importância. Por quê, gente? Nós temos ali, por exemplo, um cadáver de um animal, né? A gente sabe que existem bactérias comedoras de carne de cadáver. E aí, essas bactérias elas poderiam contaminar, né, o lençol freático.
tá bom? O que é que o Guará Pisatratus, para vocês terem uma noção de fauna urbana e do quanto que esses animais têm uma importância ecológica, eles conseguem se alimentar desse cadáver, desses animais mortos, sem morrer intoxicado, né? Pegar uma baita infecção. Por quê? Porque eles são todos adaptados, existe uma acidez e toda uma biologia do Guará Pisatratus, que é o urubu urbano, adaptado. E vai fazer o que? A gente vai consumir essa matéria orgânica morta e vai evitar, claro que ela seria decomposta também, gente, né, por fungos e bactérias, mas ele vai acelerar esse processo e evitar com que lençóis freáticos e que fique aquele odor, aquele cheiro, aquele monte de mosca naqueles espaços, tá bom? Fauna urbana, então, pode ser os animais domésticos, animais silvestres ou os animais sinantrópicos. Se você gostou de aprender, segue o Jefferson Mescoto, porque eu falo de ciências, educação e biologia nas redes sociais. Foi um prazer te ter aqui. Tchau, gente!